No vídeo de hoje vamos falar sobre indicadores de saúde pública. Mas antes de começar, já vou te pedir para clicar em gostei, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada dos próximos vídeos. Já deixo o meu agradecimento e gostaria de te lembrar que é uma honra tê-lo por aqui. Primeiramente, antes de falarmos de indicadores de saúde, vamos entender o que é saúde pública. Vários autores definem saúde pública de maneiras diferentes. Assim, tem-se a definição de Winslow. É a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde e a eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio, o controle das doenças transmissíveis, a educação do indivíduo em princípios de higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem, para o diagnóstico precoce e tratamento preventivo da doença, e o desenvolvimento da maquinária social, de modo a assegurar a cada indivíduo na comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde. Mascarenhas propõe saúde pública como a ciência e a arte de promover, proteger e recuperar a saúde física e mental, através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população. Seixas e Mercadante definem saúde pública operacionalmente como campo de conhecimentos e atividades que tem por objetivo, a partir do diagnóstico do nível de saúde das populações, elevar tais níveis, através da aplicação de medidas de alcance coletivo com a participação da comunidade. Qualquer que seja o conceito, fica implícita a ideia de um campo de trabalho multidisciplinar, exercido por uma equipe de profissionais e estudos para a garantia da saúde de uma população. De maneira geral, a saúde pública é um direito previsto na Constituição, no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Portanto, no Brasil, esse é um dever do Estado. A saúde pública visa a prevenção de doenças, ações de vigilância, intervenções governamentais, o tratamento de doenças e a qualidade do ar, água e alimento. O Brasil dispõe do SUS, Sistema Único de Saúde. É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação de pressão arterial, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com sua criação, o SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde sem discriminação. O Sistema Único de Saúde, SUS, é composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas corresponsabilidades. A estrutura do SUS se compõe em Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, Conselhos de Saúde, Comissões de Saúde, enfim, várias pessoas trabalhando para manter o atendimento público e garantir a saúde. Muitos brasileiros reclamam do sistema, porém em muitos países como os Estados Unidos, Austrália e Holanda, não existe um sistema em atendimento médico 100% público como é o caso do Brasil. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, o que são indicadores de saúde? De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, os indicadores de saúde são medidas ou sinalizadores que contém informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como, de maneira geral, do desempenho do sistema de saúde. Resumindo, quando estudamos os indicadores, podemos criar ações para melhorar a saúde de uma população. Agora vou apresentar a vocês os indicadores de saúde. Eles são divididos em mais ou menos 6 grupos. Primeiramente, temos os indicadores demográficos. Os indicadores demográficos são aqueles que apresentam o número de habitantes e as principais características da população. O
primeiro indicador demográfico que indica a saúde é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade de uma região é o número de nascimentos por 1.000 habitantes em um ano. Baseando nessa taxa, os governantes conseguem propor soluções que visem melhorar a qualidade de vida dos nascidos, propor soluções e campanhas como vacinas, entre outros. O segundo indicador demográfico é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. É geralmente expressa como o número de nascimentos por 1.000 mulheres em idade fértil. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a idade fértil da mulher está na faixa dos 15 a 49 anos. Em 2018, por exemplo, no Brasil, a taxa de fecundidade era de 1,77. Podemos compará-lo ao Canadá. Isso significa que naquele ano, as brasileiras em idade fértil tiveram em média menos que 2 filhos. Mas essa taxa já foi bem maior em nosso país. Entre 1940 e 1960, por exemplo, as brasileiras tinham um número em média de 6 filhos. Pare para pensar e pergunte a seus avós quantos irmãos eles tinham. Antigamente tinham muito mais do que você teria nos dias de hoje. Os governos acompanham as taxas de fecundidade para analisar se a população vai crescer, encolher ou ficar do mesmo tamanho. Isso serve para guiar as políticas públicas. É possível avaliar a quantidade de alimento que deve ser produzida, que tipo de transporte público seria mais útil e que ações devem ser tomadas na área de saúde, previdência e educação. Essas mudanças nas taxas de fecundidade a cada 5 anos é fundamental para entender as transformações a que nosso país passa. Juntamente com o aumento da expectativa de vida, redução de número de fecundidade significa que corremos o risco de ter uma população idosa. Quanto menos bebês nascem e a população de idosos aumenta, o país vai ficando mais velho. Mas por que essas taxas caíram? Essas taxas foram caindo devido a vários fatores. Exemplo, a urbanização. Antigamente, ter filhos em um ambiente de fazenda era totalmente diferente de ter filhos hoje em dia nas cidades. As pessoas se deparam com altos custos de vida, apartamentos menores. A inserção da mulher no mercado de trabalho também contribuiu. Antigamente, as mulheres ficavam muito mais tempo cuidando do lar. Não estudavam, acabavam tendo mais filhos. Hoje em dia, a mulher é independente, trabalha fora e acaba tendo um número bem menor de filhos. O aumento da escolaridade também tem uma relação com isso. Existem estudos que dizem que quanto mais uma pessoa é estudada, mais ela se planeja e, consequentemente, menos filhos. Além também do conhecimento do uso dos métodos contraceptivos, planejamento familiar, que antigamente não eram tão populares assim. O uso de preservativos anticoncepcionais diminuíram a quantidade de filhos entre as últimas décadas. Outro fator impactante na baixa taxa de fecundidade são os custos muito altos para se ter um filho, pois há muitos gastos com educação, saúde, vestuário, alimentação e lazer. As taxas de fecundidade tendem a ser menores nos países desenvolvidos, embora não seja a regra. O Brasil hoje está com taxas abaixo de países como França e Estados Unidos, abaixo de 2,1. Isso preocupa um pouco, pois pense se cada 2 pessoas do país tem em média um filho, a população vai diminuir e futuramente não conseguiremos repor esse número populacional. Isso afetará o país, pois pode ser que mais adiante não tenhamos jovens suficientes para o mercado de trabalho. Ter mais velhos em uma população e menos jovens faz o país pensar, por exemplo, em aplicações de políticas públicas para um planejamento nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social. No mundo, a taxa de natalidade, que em 1960 era 5, caiu na atualidade para menos da metade. Você sabia, por exemplo, que vários países criam medidas para o controle dessas taxas? A China, por exemplo, registrava muitos nascimentos e uma superpopulação. Na época de 70, criaram uma política chamada de Política do Filho Único, para que as pessoas reduzissem o número de filhos, podendo apenas ter um filho por casal, sujeito a multas do contrário. Porém, em 2013, essa lei foi abolida devido ao envelhecimento da população.
Na Nigéria e África, atualmente, temos uma queda baixa nessa taxa. Porém, ainda há um grande número de filhos, em média 5. Estudos apontam que em 2050 teremos mais nigerianos que americanos, por exemplo. Fatores religiosos e culturais também podem influenciar nessas taxas, como os muçulmanos, por exemplo, que têm em média de 2 a 4 filhos. Israel, a média é 3 filhos. Judeus ortodoxos, a média é de 6,4 filhos por família. Eles mantêm os segmentos e tradições. E você, sabia que vários países que antes tentavam conter o crescimento populacional agora estão lutando para incentivar a população a ter filhos? Alguns países, por exemplo, criam incentivos para a natalidade. A Rússia criou o Dia da Concepção, com incentivo de prêmios aos casais que tiverem filhos. Singapura e Alemanha criaram o Baby Bonus, um bônus em dinheiro para quem tiver filhos. A Suécia dá uma licença de 18 meses remuneradas para os pais, quando tiverem um filho. Tudo isso visando o futuro, para manter a população devido à queda dessas taxas. São realizadas também campanhas anti-aborto, acompanhamentos pré-natal e investimentos em aparelhos para garantir a saúde dos bebês. Entendeu por que é importante analisar esses itens? Pois só assim os governantes tomarão as medidas necessárias para a garantia da saúde e qualidade de vida da população. Outros indicadores são os indicadores socioeconômicos, a taxa de analfabetismo, a proporção de pobres e o desemprego. Em 2017, 11,5 milhões de brasileiros ainda não sabiam ler e escrever. Essa taxa ainda é maior na população idosa, devido a muitos não terem condições de frequentar uma escola, ter que trabalhar cedo. Nesse estudo, as regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores índices de analfabetismo. Essa diferença, tanto na idade quanto em regiões, são reflexos da desigualdade. Analisando itens como esses, os governantes têm a capacidade de investir em melhorias como na educação, que influenciará diretamente na saúde. Por exemplo, se eu enviasse um panfleto para alertar a população que temos um surto de alguma doença, e a população não souber ler ou interpretar esse panfleto, do que iria adiantar? Em 2019, 1% das pessoas muito ricas do país ganhavam, em média, 72 vezes mais do que os 50% mais pobres. Em 2017, a renda média da população mais pobre foi de R$ 787. Com toda essa análise, o que poderia ser feito? Criar incentivos para o trabalho, cursos profissionalizantes, para a diminuição do desemprego, criar meios para a garantia da saúde, como distribuição gratuita de medicamentos, campanhas de conscientização, entre outras atitudes. Mais um modelo de indicador são os indicadores de mortalidade. Mortalidade infantil, neonatal, por doenças como diabetes, diarreia aguda, AIDS, entre outros. Analisando os gráficos e observando de que as pessoas estão morrendo, as políticas públicas são capazes de minimizar essa alta taxa de mortalidade. Por exemplo, imagine que em sua cidade a população esteja aumentando a taxa de mortalidade por diabetes. O que poderia ser feito? Isso mesmo, criar campanhas de prevenção, contratar mais profissionais da área de nutrição e médicos. Mais um indicador de saúde são os fatores de risco e morbidade. O que é morbidade? Morbidade são conjuntos de causas capazes de produzir uma doença. Por exemplo, se a pessoa fuma, se ela bebe, isso pode gerar uma doença futura. A questão do aleitamento materno também pode ou não influenciar em doenças futuras nas crianças. Analisando aqui os indicadores, podemos evitar doenças futuras. A contratação de profissionais, por exemplo, médicos, psicólogos, campanhas nas escolas contra fumo, drogas e antialcoolismo também. Outro indicador de saúde são os recursos. O que o governante está fazendo com as verbas que está chegando? Como ela está sendo distribuída? Como é a contratação de profissionais da área de saúde? Como estão os leitos nos hospitais? O saneamento básico e a higiene da população? Enfim, tudo isso precisa ser destinado corretamente e garantir o direito que a população tem de ter condições de saúde. E por último, a cobertura. A população está tendo acesso às vacinas? Quantas pessoas estão indo às consultas médicas? Será que é necessária a contratação de novos profissionais médicos, profissionais de limpeza? Pessoas que têm acesso a planos de saúde,
Como atender toda essa população? Bom, pessoal, resumidamente é isso. Os indicadores irão nortear os governantes a criar estratégias para garantir as condições previstas pela Constituição e garantir a saúde. Essas estratégias são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, que visam assegurar os direitos previstos na Constituição. Um programa da Prefeitura que esteja beneficiando o seu bairro, por exemplo, é uma política pública. A educação, a saúde, o meio ambiente, a água são direitos universais. Assim, para assegurá-los, estão garantidos pela Constituição. Portanto, pense muito bem antes de eleger nossos representantes. Terminamos assim mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever e deixar seu like. E obrigada mais